Olá, queridos, paz seja convosco. Gostaria de compartilhar com os irmãos mais uma porção da palavra de Deus. Tenho certeza que Deus tem para nós uma palavra poderosa, sobrenatural e especial para a edificação das nossas vidas. Amém? O texto que eu gostaria de me utilizar por base se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 41. E eu gostaria de mencionar do verso 50 até o verso 52. Amém? Diz assim: Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Amém? Queridos, na mensagem dessa noite eu gostaria de fazer menção acerca da vida de um dos filhos mais novos de Jacó, a vida de José. A Bíblia diz, queridos, que Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, a saber, Canaã. E a Bíblia diz, queridos, que quando José tinha 17 anos, ainda jovem, apacentava o rebanho juntamente com os seus irmãos. Mas a Bíblia menciona, queridos, que Jacó amava a José mais do que aos demais irmãos. Por quê, pastor? Porque José, segundo a palavra de Deus, ele era o filho da velhice de Jacó. Jacó deu a ele um presente. Jacó deu a José uma túnica talar. O que seria uma túnica talar? Seria uma túnica de várias cores. Quando os irmãos olhavam para essa situação, vendo que o pai, Jacó, amava mais a José do que os demais irmãos, a Bíblia diz que eles o odiaram. E o odiavam cada dia mais. Interessante é que a Bíblia menciona que eles o odiavam a tal forma que eles não conseguiam nem mesmo falar com José de forma pacífica. Eles não conseguiam falar com José pacificamente. Como se não bastasse, certa noite, após despertar de uma noite de sono, José teve um sonho. E ele decidiu relatar esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos. E a Bíblia diz que quando ele desperta, ele relata o sonho dizendo: atávamos peixes no campo. E enquanto nós atávamos peixes no campo, se levantou o meu feixe e ficou de pé. E os vossos feixes rodearam meu feixe e se prostraram diante dele. Aquilo enciumava ainda mais os irmãos de José. Não obstante a isso, na noite seguinte, ao despertar de mais uma noite de sono, José se levanta, chama seu pai e seus irmãos e quer lhes relatar mais um sonho que teve no decorrer da noite. Ele disse: olha, essa noite eu sonhei de novo, tive um outro sonho. E eles perguntaram: qual foi o sonho que você teve? Olha, e ele diz: eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. E a Bíblia diz, queridos, que os seus irmãos, em virtude disso, desses relatos, destes sonhos que José tinha, eles ficavam cada vez mais enciumados contra a vida de José. Eles tinham inveja de José. Mas a Bíblia diz que seu pai Jacó considerava o sonho em seu coração. O que isso quer dizer? Jacó ficava reflexivo contra aquele sonho. Haja vista, queridos, que Jacó, ele também teve um sonho. A Bíblia diz em Gênesis 28, versos 11 e 12, que Jacó faz uma pedra de travesseiro, deita sobre ela e dorme. E ao dormir, ele vai ter uma visão. E a visão que ele vai ter é de uma escada que atingiu o topo dos céus. E os anjos subiam
e desciam da escada. Até que certo dia, Jacó, que entendia de sonhos, e por isso considerava os sonhos de José no seu coração, ele decidiu enviar José para ver como estavam as coisas com seus irmãos. E mais do que depressa, como filho obediente que era, José disse a seu pai: Pai, eis-me aqui. Pode deixar que eu vou até meus irmãos, eu vou ver como eles estão e eu trago as notícias para o Senhor. Mas a Bíblia diz que quando José vinha chegando, seus irmãos o viram chegar de longe. E antes dele chegar próximo, a Bíblia diz que eles tramaram, que eles conspiraram para a morte dele. Eles queriam matar José. Tamanho era o ciúme e a inveja. Percebam que o ciúme e a inveja são sentimentos que, se dominarem o nosso coração, levam-nos a cometer pecados. Pois bem, a Bíblia diz que eles intentaram então matar José. E eles tiveram uma ideia. Vamos jogar José nessa cisterna. Existia ali por perto uma cisterna vazia, sem água. E eles pegaram José e lançaram José naquela cisterna. E eles queriam matá-lo. Mas um dos irmãos disse: não o matemos. Não tenhamos o sangue do nosso irmão por sobre as nossas mãos. Os irmãos consideraram boa aquela ideia. E não o mataram. Mas a Bíblia diz, queridos, que quando eles estavam sentados a comer pão, eles viram vir uma caravana de midianitas. E a Bíblia diz que eles tiraram então José do poço e venderam José aos midianitas por 20 ciclos de prata. Os midianitas estavam indo para o Egito. Quando os midianitas chegaram no Egito, a Bíblia diz que eles pegaram a José e o venderam como escravo. E ele foi trabalhar na casa de Potifar. Potifar, queridos, ele era oficial de Faraó, comandante da guarda do Egito. E a Bíblia diz, queridos, que Potifar gostou muito de José, a ponto de o colocar sobre todas as coisas, de cuidar todas as coisas na casa de Potifar. O problema é que, ao ver a beleza de José, a esposa de Potifar se interessou por ele. E ela fez uma proposta para José. Ela disse: José, deita-te comigo. Vem se deitar comigo, José. Mas a Bíblia diz que José não se deitou com ela, nem cedeu aos desejos. E em certo momento, ela tentou agarrar José, José saiu correndo, a roupa ficou próximo a ela. E ela começou a gritar, e ela começou a dizer: José tentou me agarrar. José tentou me violentar. Potifar diz o seguinte: olha, José, não tem mais como. Eu vou ter que te lançar na prisão. E Potifar, mesmo gostando muito de José, vai lançá-lo na prisão. E a Bíblia diz que a mão de Deus era com José, porque quando ele chegou na prisão, querido, a Bíblia diz que o carcereiro pegou tanta confiança em José, porque a mão do Senhor era com ele, que o colocou como responsável por sobre os demais presos. Mas enquanto José estava ainda na prisão, 2 homens foram lançados lá. A Bíblia diz que o copeiro-mor, o copeiro-chefe, e o padeiro-mor, o padeiro-chefe, foram lançados na prisão onde José estava. E a Bíblia diz que, certa feita, José chega para ele e diz: por que estão assim? Por que estão inquietos? Por que está assim o vosso semblante? E eles vão dizer a José: não, é porque essa noite nós tivemos um sonho. E esse sonho muito nos tem intrigado. E não sabemos a interpretação dos mesmos. Então José disse: me conta, diz-me o sonho. E talvez ele possa interpretar. E eu possa interpretar o sonho a vocês. E eles contaram o sonho a José. E José, obviamente, lhes deu a interpretação do sonho. A Bíblia diz que
Ao copeiro mora, ele disse, dentro de 3 dias, Faraó vai te reabilitar. Olha, dentro de 3 dias você vai reassumir as suas funções. Mas ao padeiro ele disse, olha, o teu sonho é diferente. Dentro de 3 dias você vai morrer. Faraó vai pendurar sua cabeça no madeiro e vai dar a sua carne para as aves comerem. Passando-se 3 dias, aconteceu o que de fato, literalmente, José havia dito. O copeiro, dentro de 3 dias, foi reabilitado. Mas o padeiro, dentro de 3 dias, perdeu a cabeça e foi morto por Faraó. Mas José fez um pedido especial. Ele falou ao copeiro, olha, quando chegar diante de Faraó, conta para ele a minha história. Conta para ele que eu estou aqui injustamente, conta para ele que eu sou inocente, eu não deveria estar aqui. E o copeiro disse, não, pode deixar que eu conto para ele. Mas a Bíblia diz, queridos, que após ter sido reempossado, ele não lembrou de José. Ele não lembrou de falar sobre o caso de José a Faraó. Mas a Bíblia diz, queridos, que certa feita, quem teve um sonho foi Faraó. E Faraó teve um sonho a ponto de ninguém conseguir a interpretação desse sonho. E o sonho de Faraó foi, eu vi 7 vacas formosas e gordas. E depois apareciam 7 vacas feias e magras. E as vacas gordas e formosas, elas eram devoradas pelas vacas magras e feias. E ele teve um outro sonho, ele disse, olha, eu também vi 7 espigas cheias e boas. E 7 espigas mirradas. E as 7 espigas boas foram devoradas pelas mirradas. Faraó procurou alguém para interpretar, mas ninguém havia que interpretasse. Até que então, Faraó lembrou-se então de chamar todos os intérpretes, todos os adivinhadores, todos os sábios. Faraó chamou a todos, querido. Mas ninguém conseguia interpretar o sonho. Até que em um momento, o copeiro lembrou-se de José e disse a Faraó, Faraó, enquanto eu estava preso, pagando pela minha transgressão, pelos meus erros, pelos meus pecados, lá tinha um jovem hebreu e ele conseguiu acertar e ele interpretou literalmente aquilo que ia acontecer comigo. Ele disse que eu seria reempossado e eu fui reempossado. Eu estou aqui hoje trabalhando novamente. Faraó disse, então manda chamar o hebreu. Então mandaram chamar José à presença de Faraó. E ele contou para Faraó todo o sonho. Ele disse, olha, Faraó, eu entendi o seu sonho. Eu entendi o que você me disse. E José disse para Faraó, mediante do sonho que você me relatou, mediante daquilo que você me disse, que as 7 vacas gordas eram devoradas pelas magras e as 7 espigas cheias eram consumidas pelas mirradas, Faraó, tem uma interpretação para o teu sonho. E José falou, sabe qual é a interpretação? Faraó disse, não, eu quero ter conhecimento, eu quero entender o que aconteceu, eu quero entender o que está dizendo o meu sonho. Ele disse, olha, as 7 vacas gordas serão 7 anos de prosperidade e de fartura, assim como as 7 espigas cheias. As 7 vacas magras serão anos de escassez, de pobreza e de fome, assim como as espigas mirradas. Ele falou assim, você precisa armazenar. Começa a guardar nos anos prósperos, nos anos das vacas gordas, para que quando cheguem as vacas magras, o Senhor tenha armazenado o suficiente, para que o Egito não venha sofrer durante esse período. Coloque um homem responsável sobre isso. Faraó achou muito boa a ideia de José e disse, então, esse homem que vai tomar conta de tudo isso vai ser você. E colocou José como o 2º homem do Egito. Ele se tornou governador do Egito.
ao se tornar governador no Egito, José casou-se e teve 2 filhos. E a Bíblia diz que a estes 2 filhos, a qual tivera com Asenate, a um ele chamou Manassés e a outro ele chamou Efraim. Eu fui pesquisar os significados dos nomes. O nome Manassés significa Deus me fez esquecer minha aflição. E o nome Efraim quer dizer Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, ou tempo de prosperidade ou felicidade. Sabe o que é interessante, queridos? Os nomes, eles não eram dados de forma aleatória. Se nós percebermos, o nome ele tinha uma relevância e uma importância para o povo hebreu. Para Deus, o nome tinha uma importância. Quando ele queria mudar a história de alguém, transformar a história de alguém, ele começava mudando pelo nome. Poderíamos citar o próprio pai de José. A Bíblia diz que o Senhor mudou o nome dele para Israel, príncipe de Deus. Então o nome sempre teve uma importância e uma relevância. Poderíamos citar também Abraão. A Bíblia diz, queridos, que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Então o nome ele tem um significado, ele tem uma importância, uma relevância também em Deus e para o povo hebreu. E ele coloca os seus nomes, mas ele estava querendo transmitir uma mensagem. E qual era a mensagem que ele queria transmitir ao dar esses nomes aos seus filhos? Depois de tudo isso, queridos, que nós citamos dessa história de José, foi preso, foi lançado na cisterna, foi vendido como escravo pelos irmãos. Depois de tudo isso, ele chegou a governador. Mas quando ele chega a governador, ele dá o segredo. Ele diz o que o fez conseguir chegar até aquela posição. Obviamente, a mão de Deus, claro, com certeza, isso é fato. Mas também o fato, queridos, dele não ter guardado mágoa ou ressentimento daquilo que havia acontecido. A Bíblia diz que ele deu o nome de seu filho. Deus me fez esquecer da minha aflição. Deixa eu te falar uma coisa. Existem pessoas, queridos, que vivem presos ao passado. Vivem presos a mágoas, a traumas, a sofrimentos. E por causa disso, não conseguem prosperar, não conseguem ser felizes. A Bíblia diz, queridos, que o segundo filho de José, ele deu um nome. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ou seja, tempo de prosperidade, tempo de felicidade. O que eu quero dizer com isso? Eu gostaria de mencionar, queridos, que para que tenhamos uma vida próspera, para que de fato tenhamos uma vida feliz, é necessário que nós venhamos a esquecer, lançar fora os mágoas, os traumas, os ressentimentos do passado. Porque se nós não assim o fizermos, não conseguiremos viver uma vida próspera, uma vida feliz. Perceba que essa foi a sequência. Primeiro ele esquece, primeiro nasce Manassés, depois nasce Efraim. Entenda uma coisa, queridos, quanto mais cedo nascer Manassés, mais rápido vai chegar Efraim. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais cedo você conseguir se livrar desses traumas, sabe, desses ressentimentos, dessas tristezas do passado, que vem, sabe, te atormentando, que vem te roubando o sono, te tirando a paz, quanto mais cedo você conseguir se livrar disso, mais rápido você viverá um tempo de felicidade sobre a tua vida. Entenda que o tempo de prosperidade ou de felicidade na vida de José chegou a partir do momento em que ele conseguiu esquecer, em que ele conseguiu superar, em que ele conseguiu deixar para trás as mágoas, as tristezas e os traumas do passado. Entenda. Para que nasça Efraim, primeiro precisa nascer Manassés.
Ou seja, para que o tempo de felicidade chegue, primeiro você vai ter que esquecer, deixar para trás os traumas, os medos, as tristezas, as incertezas do passado. Perceba, Efraim só nasceu depois de Manassés. Só vai chegar um tempo de prosperidade e felicidade na tua e na minha vida a partir do momento em que nós deixarmos as coisas do passado para trás. A partir do momento em que nós não mais venhamos a permitir que essas mágoas, esses ressentimentos ainda dominem o nosso coração. Eu gostaria de frisar e ratificar. Quanto mais cedo nascer Manassés, mais rápido chegará Efraim. Quanto mais cedo você conseguir se libertar, liberando o perdão, esquecendo os traumas, as mágoas e as tristezas do passado, mais rápido você aproveitará de dias felizes na tua vida. Pastor, qual é a prova de que realmente o que ele estava dizendo não era da boca para fora? Qual é a prova que nós temos que José realmente perdoou aos seus irmãos? Gênesis capítulo 45, do 1 ao 7, a Bíblia diz o seguinte: Então José, não se podendo conter diante todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque não houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida e vos dar um grande livramento. José entendeu qual era o seu propósito. Sabe o que nos leva, queridos, a verdadeiramente conseguir permitir que no nosso coração venha nascer Efraim? Quando nós entendemos que a nossa vida é muito maior do que os nossos propósitos, que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Foi isso o que José entendeu. E a partir do momento em que ele entendeu isso, ele não tinha mais tempo para guardar ressentimentos, ele não tinha tempo para ficar magoado, porque ele entendia que ele era um instrumento na mão de Deus e que Deus tinha um propósito para a vida dele e que os sonhos de Deus eram maiores do que os seus próprios sonhos. Permita-me encerrar essa ministração lhe dizendo o seguinte: não viva uma vida sofrendo, não viva uma vida de tristeza, de amargura. Permita hoje nascer Manassés. Esqueça. Apague. Lance fora. Lance no mar do esquecimento todas as mágoas, tristezas, os ressentimentos que talvez porventura lhe tenham causado. E certamente, depois que você tiver essa postura, aí então nascerá Efraim. Aí então você vai conseguir viver tempos de felicidade, de prosperidade. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa. Um grande abraço. Pai seja convosco.